cada vez mais eu vejo que sinto, percebo, sei que a relação com Deus, ela não pode ser da mente em hipótese alguma. Porque a mente é exatamente onde a gente se separa de Deus, que é essa dualidade. Tudo que a gente traz de conceito as leis principais da Cabala, a primeira lei da Cabala, não julgar, o sentido mais profundo dessa palavra, são os conceitos que a gente forma, as concepções que a gente forma na vida, que vai separando a gente, que são separações, que você já tem uma percepção daquilo e não se abre para aquilo que vem. Então, a relação com Deus, deusa, divino, né, que é a própria essência, ela só pode ser sentida. E o que faz sentido para mim continuar aqui nas nossas meditações, essa conexão quinta dimensão, é exatamente essa experiência sentida com Deus, com o Espírito Santo. Para algumas pessoas pode não fazer sentido essa palavra Espírito Santo, mas para mim faz bastante sentido. E é isso que a gente experimenta aqui. E isso é quinta dimensão. Primeira vez que eu ouvi falar em quarta dimensão foi num curso, no meu caminho da transpessoal, há muitos anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, eu falar quarta dimensão. Nossa, tá, quarta dimensão, isso aí tá interessante. Aí depois eu comecei a mergulhar nessa história de quarta dimensão, aí já vi que era quinta dimensão. E aí fez todo sentido para mim quinta dimensão. Então para mim é tudo a mesma coisa. Vibrar na quinta dimensão é vibrar no divino, é a conexão com a nossa essência. Então é tudo a mesma coisa. Quinta dimensão, Espírito Santo, Deus, essência. E o que importa é a experiência de sentir mesmo. Não é pensar. Porque pensou, nossa, teoria. Então esse foi, porque o meu caminho de mergulho profundo, sentido na Cabala, foi porque eu era coadjuvante das aulas de Cabala, né? No começo do Espaço Essência. Fazia algumas partes práticas, mas na pandemia eu comecei a dar aula de Cabala. Aí eu comecei a sentir o que é a Cabala sentida, que eu pus o nome de Cabala Essência, e eu comecei a fazer esse mergulho, e isso fez todo sentido para mim. E isso é uma experiência, o que eu faço, né, na Cabala Essência, ou que em alguns instantes experimento aqui, é a mesma sensação que eu tinha quando eu era criança, que eu ia na igreja, ou que tinha algumas experiências que eu era muito assim, eu era fiel a Deus desde criança, né? Depois desvirtuei, no sentido de quando você começa a desenvolver uma mente mais filosófica, ela pode tanto te separar de Deus, né? Quando você começa a pensar, poxa, então Deus não é aquele homem de barba que eu pensava que era, né? Nas experiências que eu tinha junto com a minha avó. Então Deus, o que é Deus? Aí quando você começa a filosofar e pensar sobre Deus, você se separou de Deus. Então, eu acredito que no caminho espiritual, quase todas as pessoas passam por essa experiência. Ou você tem uma crença fechada e fica com ela por resto da vida, ou você passa o que Ken Wilber, né, um dos percussores da transpessoal, chamou de níveis da consciência, e chamou esse nível de fase dialética integradora. Quando eu tenho essa crença, mas agora eu estou formando uma outra, e quem eu sou nesse caminho, né? Então essa fase dialética integradora, ela faz parte do processo de desenvolvimento. Então aí chegar na percepção, no sentimento de que é Deus, né? Então isso eu fiz o caminho de volta, e isso cada vez vai se ampliando cada vez mais. E por que eu estou falando tudo isso? Porque vai fazer sentido para alguém aqui, né? Certamente isso. E nossa conexão quinta dimensão é esse convite
né? Não importa a linguagem que a gente vai colocar, Espírito Santo, às vezes o campo fala, né? É comum ele falar aqui na Espírito Santo, essência, né? Mas é o que faz sentido, é o sentir.